como organizar os bastidores da sua clínica para você parar de trabalhar de 12 a 15 horas por dia. Esse é o 981cast Negócios em Saúde e nós estamos iniciando mais um episódio. E antes da gente começar esse episódio, que é um episódio solo hoje, onde eu vou falar para você sobre os bastidores das clínicas que têm processos, que têm rituais de gestão, eu preciso dar alguns recadinhos para vocês. O 981cast ele é um podcast que fala sobre sempre 3 grandes pilares: a experiência do paciente, o marketing em saúde e a gestão de clínicas e consultórios. Os nossos episódios, eles saem quinzenalmente, nas quintas ao meio-dia, e eles estão disponíveis na íntegra tanto no YouTube quanto no Spotify. Os melhores cortes, as melhores partes, você também encontra nas nossas redes sociais, @981. 981 por extenso, não é numeral. Outra coisa que é muito importante é você se inscrever no nosso canal. Clica lá no botãozinho vermelho, se inscreve, ativa as notificações e isso tudo vai fazer com que o nosso conteúdo reverbere cada vez mais e chegue para mais e mais empreendedores e profissionais da área da saúde que têm interesse nesses temas. O 981cast ele é uma produção da 981. Nós somos a primeira empresa especializada em experiência do paciente aqui da região sul do Brasil. E por aqui, como eu já disse, a gente sempre traz convidados, insights e você vai aprender muito sobre esses temas da área dos negócios da área da saúde. E para a gente começar então o nosso episódio, hoje estou aqui num episódio solo com vocês, onde a gente vai falar sobre esse tema tão polêmico e que na verdade é tão comum da gente ver por aí nas clínicas e consultórios, e os profissionais da saúde acabam fazendo isso muito, principalmente no início da carreira, que é como organizar os bastidores, da sua clínica para parar de trabalhar por tantas horas no dia. Eu sei que esse pode ser um tema complexo, eu sei que podem vir muitas objeções até mesmo na sua mente quando você para e olha a sua realidade e olha o seu dia a dia dentro da sua clínica ou do seu consultório. E aqui eu estou falando de negócios, não somente aqueles negócios que são maiores, que já têm um maior número de colaboradores, uma equipe um pouco mais robusta. Eu estou falando até mesmo daquele consultório que é só você, profissional da saúde, com a sua secretária, com a sua recepcionista, ou até mesmo aquele consultório que é só você mesmo, que você não tem nem uma recepcionista, uma pessoa que está à frente aí dos seus atendimentos. O que é muito comum acontecer em muitos períodos aí, principalmente profissionais que estão iniciando na carreira, principalmente profissionais que estão dando esse pontapé inicial aí no seu negócio, no seu dia a dia como profissional. Bom, eu sei que tudo isso impacta de diversas formas a vida de vocês, Vocês que são profissionais da saúde, vocês que têm essa rotina. Eu conheço profissionais que vão até muito tarde, 9, 10 horas da noite e que estão direto atendendo sem uma organização. Só que isso impacta na tua qualidade de vida, impacta na tua relação com os teus familiares, na tua relação com a tua família, com a tua esposa, com os teus filhos. Os teus filhos, se é que tu já tem, eles vão crescer, tu nem vai perceber. E quando tu viu, passaram-se 1 ano, 2 anos, 3 anos. E tu continua nessa rotina absurda e louca de muitas e muitas horas de trabalho. E tu já parou para pensar se isso, na verdade, está realmente, de fato, está fazendo com que o teu negócio cresça, está gerando um crescimento de verdade? Ou tu está só levando isso, empurrando com a barriga e olhando, afinal de contas, no final do mês, tu tem uma grana, tu pode curtir com a tua família, tu pode frequentar bons restaurantes, tu pode fazer viagens com a tua família, mas será que isso a longo prazo está crescendo? O teu negócio ele está de verdade crescendo ou tu está só mantendo ao longo dos anos nesse platô? Esse aqui a gente já começa numa primeira reflexão desse episódio, onde é importante tu olhar e fazer realmente uma reflexão bem profunda sobre isso. Porque na maior parte das vezes o que eu vejo por aí, nos consultórios, nas clínicas, é esse profissional da saúde, ele apertar o botãozinho do automático e simplesmente ir vivendo, até daqui a pouco ganhar
né, ter alguma doença, acabar tendo outros sintomas que muitas vezes vão evoluindo ao longo da vida, porque ele estava levando uma vida desregrada, ele não estava tendo a qualidade de vida necessária, não estava dando a atenção necessária para a sua saúde física e mental, e depois, ao longo dos anos, colhe frutos que não são tão desejáveis. Se tu te identificou com esse cenário, com todos esses pontos que eu trouxe para ti, sinto te dizer, tu virou um escravo do teu negócio. Isso é forte, isso pode soar até de uma maneira pejorativa, mas tu precisa entender um ponto muito importante aqui. O teu problema no teu negócio, ele não é a falta de pacientes, porque afinal de contas, trabalhar esse grande número de horas por dia significa que tu tem uma agenda robusta, significa que tu tem sim procura, que tu já é um profissional da saúde que as pessoas buscam, mas isso está significando falta de processos. E falta de processos nos bastidores do teu negócio pode estar gerando muito prejuízo, só que é um prejuízo que tu não vai percebendo em um dia, em 2 dias, em 3 dias. Ele é um prejuízo que tu vai perceber a longo prazo. E se tu acaba que não olha para isso mês a mês, se tu não vai olhando para os números, para os indicadores, com certeza, né, a tendência disso acontecer a longo prazo, ela é muito grande. É aquela história. Aquele negócio que não está crescendo a longo prazo, e aí que eu falo em crescimento também de faturamento, ele está morrendo. Por muitas e muitas vezes eu já falei essa frase ao longo do 981cast aqui, do nosso podcast, mas eu não canso de reforçar e de falar isso quantas vezes for necessário para servir como um alerta. Porque, primeiro ponto, muitas das vezes o profissional da saúde não se dá por conta que ele tem um negócio, que um negócio precisa de gestão, precisa ser olhado para isso, porque afinal de contas, tu é o responsável pelo crescimento do teu negócio. Tu não pode terceirizar isso com a tua secretária, com a tua esposa, com o técnico de enfermagem que trabalha contigo, com algum outro funcionário da tua equipe. Não. A responsabilidade pelo crescimento do teu negócio, ela é tua, de ninguém mais. Agora, se tu contrata um gestor, uma pessoa que vai olhar para a gestão do teu negócio e tu vai focar na operação, aí é outra história. Tu tem uma pessoa que é responsável por isso, tu tem uma pessoa que está olhando para isso. Se tu não tem, aí a gente tem um problema e a gente precisa falar sobre isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Todas as decisões que precisam ser feitas no teu consultório, elas passam por ti hoje? Ou tu dá autonomia para, por exemplo, a tua secretária tá realizando algumas questões, algumas demandas operacionais do teu negócio? Eu vejo muitos profissionais por aí reclamando das suas equipes, reclamando dos profissionais que atuam com ele, enfim, com essas pessoas, só que eles não estão olhando para um ponto que é muito importante. Não adianta tu apontar o dedo para o que o outro não está fazendo se tu em nenhum momento ofereceu o campo necessário, o conhecimento e a comunicação necessária para essa pessoa poder realmente executar essa tarefa da forma mais adequada possível. Eu vou falar isso de uma outra maneira. Não adianta tu dizer para tua secretária que ela precisa fazer determinado tipo, por exemplo, de autorização de um convênio. Fulana, tu tem que ir lá e tu tem que autorizar o procedimento tal com um convênio para o paciente X. Beleza. Não adianta tu dizer isso para ela sem tu explicar, sem tu ter um determinado tempo investido de explicação, de mostrar para essa pessoa como que ela faz esse processo. O que eu vejo na maioria das vezes é que a secretária, ela é posta nas suas atividades, ela é colocada para trabalhar, na maior parte das vezes, e ela tem tudo para resolver. Só que o profissional da saúde, aquela pessoa que está gerindo aquele consultório, ele não tem as condições necessárias para treinar essa pessoa. Ou ele não tem, ou ele acaba não olhando para isso e acha que simplesmente por a secretária ter tido experiência em outros colegas da área da saúde, já ter sido secretária em outras oportunidades, ela vai saber executar tudo aquilo que o teu negócio exige. E, gente, eu vejo muito isso, assim, as pessoas criarem uma expectativa gigante,
né, relacionada àquele profissional, relacionada àquela pessoa que está trabalhando, mas ela nunca oportunizou para essa pessoa um treinamento adequado, nunca oportunizou para essa pessoa uma comunicação que fosse assertiva, direcionando ela aonde ela precisa fazer. Ela só joga as informações e espera que essa secretária vai resolver tudo da forma que foi lhe entregue. E o que é humanamente impossível pensar que uma pessoa vai saber executar da forma que tu espera que ela execute sem tu comunicar isso. E aqui entra um grande ponto, o ponto da comunicação, que é um ponto nevrálgico em muitos dos negócios, eu diria em muitos não, eu diria em todos os negócios. A comunicação, ela é um ponto tão crítico e tão essencial que ela está envolvida em tudo. Todos os processos que a gente tem num negócio envolvem a comunicação. Então, não adianta tu passar, né? Digamos, pegando essa mesma hipótese que eu falei anteriormente para vocês, da questão de a solicitação de uma autorização de um exame, de um procedimento, junto a um convênio de saúde que tu atenda. Pode ser essa situação hipotética ou pode ser qualquer outra. Se tu só fala para a pessoa, precisa fazer, mas se tu não explica para ela como que é, se tu não mostra para ela o caminho, se tu não fala com calma, com um tom assertivo, com segurança e com uma comunicação não verbal adequada, essa pessoa, ela vai só seguir, ela vai fazer aquilo muitas das vezes, só que não da forma como deveria ser, e daqui a pouco vai ter algum reflexo. O resultado que isso pode acontecer: o exame não está autorizado da forma correta, ter algum ponto, o paciente não ter sido comunicado da forma como deveria ter sido comunicado, ele vai chegar daqui a pouco no momento do procedimento, no momento da cirurgia, sem a preparação adequada, porque não recebeu uma comunicação, né, adequada previamente, seja de ti, profissional da saúde, seja da secretária que atende contigo, enfim, são N pontos. A comunicação, ela implica em todos os pontos do teu negócio. E se tu não tá olhando para a tua comunicação como gestor, como líder, como profissional da saúde que também cuida desses pacientes, tu pode estar perdendo dinheiro, tu pode estar perdendo relacionamentos, tu pode estar afetando a tua vida de diversas formas e de diversas formas que muitas vezes tu nem imagina. Quem sabe tu para um pouquinho e faz uma reflexão. Como que está sendo a tua comunicação atualmente? Seja a tua comunicação verbal, aquela mensagem que tu fala falando, como eu estou aqui, seja a tua comunicação não verbal, como que tu fala com as tuas mãos, como que tu fala o teu tom de voz, a forma mais rápida ou mais devagar de falar, o teu olhar, o olho no olho, né? O jeito como o teu corpo se inclina, deixa de se inclinar e fica conforme tu está falando com a pessoa. Tudo isso vai fazer com que a outra pessoa, a pessoa que está recebendo a tua comunicação, ela confie, não confie, se conecte ou não se conecte contigo. Tudo o que tu faz transmite alguma mensagem. E tu precisa sim estar atento a esses pontos para que tu consiga cada vez mais ter efetividade na comunicação e, consequentemente, nos processos do teu negócio, da tua clínica ou do teu consultório. Vamos falar de um outro ponto que eu sei que te interessa muito: o faturamento. E aí tu deve estar pensando, não, eu trabalho 12, 15 horas por dia e eu não tô vendo o meu faturamento ele aumentar como ele deveria estar aumentando. É que tu não tá olhando para a gestão do teu negócio. Quando tu tiveres verdadeiramente olhando para a gestão do teu negócio e tu perceber que a tua agenda, ela já tá lotada, ela já tá podendo daqui a pouco aumentar o valor do teu ticket, ou tu pode pensar em novos produtos, em novos serviços, em novas formas de também vender nesse teu negócio, talvez tu perceba que era ali que tu estava errando. E não somente no trabalhar mais e tá desgastando a tua vida, a tua qualidade de vida, as tuas relações e principalmente a tua saúde física e mental. E aí não pensa que, então quer dizer que eu vou ter um teto de faturamento, eu vou chegar nesse teto aqui, nesse limite, eu tô atendendo todos os pacientes particulares, eu já tô fazendo todos os procedimentos que eu faço particulares e a minha agenda tá cheia, eu não tenho mais horário para colocar nenhum paciente e eu consigo aí manter uma agenda daqui a 1, 2 meses para frente. Pô, muito legal, mas tu vai nessa rotina
Até quando? Até quando tu vai levar isso? Tu não vai ter nenhum turno que tu vai olhar para as tuas questões pessoais, nenhum momento, nenhuma hora do teu dia que tu vai estar fazendo um exercício físico, que tu vai estar cuidando do teu corpo, porque é através do teu corpo e da tua mente sã que tu vai conseguir ser um melhor líder, ser um melhor gestor para o teu negócio e, consequentemente, atender melhor os pacientes. A partir desse tempo livre na tua agenda, eu falo aqui entre aspas do livre, porque tu vai ter que usar estrategicamente esse teu tempo. Só trabalhar, sem olhar para essas questões, está fazendo com que o teu negócio morra a longo prazo, como eu já falei anteriormente, e está fazendo também com que o teu negócio ele não evolua, nem as pessoas que estão contigo, as pessoas que estão te apoiando nesse negócio. E aí, tu vai viver isso até quando? Ou agora, se tu me disser assim, não, mas Ingrid, é isso que eu quero, tá tudo certo, eu não quero evoluir. Beleza. Só que a longo prazo, uma empresa que ela continua nesse platô de faturamento por muitos e muitos anos, ela está morrendo sim. Porque a longo prazo existem inúmeros pontos, existe a manutenção do espaço da tua clínica, existe questões que tu vai ter que olhar, tu vai ter que investir. Aquela placa que tá lá fazendo a iluminação da tua fachada, se tu não cuidar dela, a longo prazo ela vai ficar suja, ela vai ficar feia, tu vai ter que trocar. As pessoas que vão passar ali vão perceber, não tá sendo cuidado isso. E é a coisa mais triste que tem, a gente chegar num negócio que não tá olhando para sua estrutura. A gente chegar num negócio que tá morrendo aos poucos, e isso vai refletindo nesse ambiente físico, e é tudo que as pessoas, os pacientes, eles vão vendo, né? Porque eles vão chegar no teu ambiente físico para receber a tua consulta, eles vão chegar no teu ambiente físico porque é ali que tu tá recebendo os pacientes, e é ali que eles estão percebendo tudo isso que tá acontecendo e que talvez tu tenha fechado os olhos por muitos e muitos anos. Bom, Ingrid, mas então, eu já entendi tudo isso, eu já entendi que eu preciso olhar, que eu não posso viver essa vida anos e anos, né, sempre nessa mesma rotina, sempre nesse mesmo ponto, e eu quero saber agora qual é o caminho, então, para isso. O caminho para que eu consiga dar mais autonomia para minha equipe, o caminho para que eu não viva somente nessa loucura de trabalhar de 12 a 15 horas por dia, de não ter tempo para me cuidar, de não ter tempo para cuidar da minha família. O primeiro caminho que eu vou te dizer é através de processos claros. A gente precisa entender uma coisa: a tua equipe, ela não adivinha o que tu quer. Então, não adianta cobrar dela se algo que tu não está fazendo, se tu não está fazendo a tua parte. Tu tem que olhar primeiro para a tua parte e entender qual é a tua responsabilidade em cima de tudo que está acontecendo no teu negócio. Pode ter certeza, se a tua equipe não está performando da forma como tu gostaria, a culpa é tua, como gestor, como líder, como um profissional e uma pessoa que não está comunicando da forma mais adequada. Entra todo naquele ponto, nessa questão que eu já falei anteriormente para vocês da comunicação. Mas para isso, os processos, eles precisam ser estruturados. Então, a gente precisa ter processos claros de como vai acontecer esse atendimento. No caso, né, de uma secretária. Aqui falando especificamente dessa função e dessa atuação. Primeiramente, vamos pensar nessa jornada que essa secretária, que esse profissional da saúde tem no teu negócio. Pensa comigo, ela é contratada, tá? Ela foi contratada e na contratação dela, tu não olhou de uma forma profissional para isso. Tu recebeu alguns currículos, tu divulgou a vaga, tu pediu para aquele teu amigo que é médico, que é profissional da saúde, indicação daquela secretária que trabalhava há muitos anos com ele, sabe? Que tu gostava dela, tu via que ela fazia um bom trabalho, até que tu recebeu o currículo dela e tu resolveu chamar ela. Porque, afinal de contas, ela já tinha essa experiência anterior, então tu imagina que ela saberia, né, dar conta dessa tua atuação aí e de tudo que tu precisa para o teu consultório. Beleza, ela chega. Quando ela chega, tu percebe que, na verdade, aquele conhecimento que tu imaginava que ela tinha não era bem o que tu esperava. Mas daí tu vai passando, tu espera, passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses, passou-se 1 ano. E tu foi percebendo que ao longo desses meses todos, a comunicação com essa secretária, ela só foi ficando mais distanciada ainda.
tu não conseguia falar com ela, parece que ela não te entendia, parece que tu falava uma língua e ela outra, e aí as coisas não iam dando problema, a paciente que não estava recebendo retorno, e questões de problemas na marcação, de exames, de consultas, enfim, N questões. E isso foi te frustrando ao longo do tempo. Só que em nenhum momento tu parou para ter uma conversa de alinhamento com ela, em nenhum momento tu parou para fazer de forma assertiva e de forma organizada uma reunião com ela, olhando os próximos passos, pensando nas metas, nos indicadores, o que vocês estão olhando para o negócio a longo, médio, curto prazo, não interessa. As conversas que tu teve com ela sempre foram conversas de corredor, sabe? Enquanto tu tá passando um paciente ali, tu diz para ela, fulana, tem que fazer tal coisa. Ah, lembrei, fulana, liga pro ciclano lá, resolve aquela pendência para mim. E assim tu foi indo, tu foi levando, e essa comunicação sempre informal, ela foi causando cada vez mais o distanciamento entre tu e ela, sendo que são só vocês dois na equipe de vocês. E isso foi fazendo com que a tua insatisfação perante a performance dela fosse muito grande e ela também não tá feliz nesse ambiente. Porque afinal de contas ela esperava algo, logo que vocês conversaram no início, tudo era muito legal, tu prometeu muitas questões para ela e ela não foi vendo isso ao longo do período que ela estava trabalhando ali. Porque afinal de contas, tu só foi levando e achava que por ela ter experiência, ela saberia executar. Mas não, o teu processo, o teu atendimento, o teu negócio, a tua especialidade, ela é única, ela é diferente da do outro colega a qual ela trabalhava há tantos anos atrás. Então tu tem que entender que tudo precisa ser processualizado. O processo de agendamento, o processo como tu queres que ela responda o paciente, como que tu queres que ela envie uma proposta, um orçamento de uma cirurgia ou de qualquer outra forma, qualquer outro ponto de contato que essa secretária ela tá tendo com os teus pacientes. Tudo precisa vir de ti, porque afinal de contas é tu que direciona o crescimento desse teu negócio. Então não adianta cobrar algo que tu não forneceu num primeiro momento. Agora, se tu fornece, se tu tem os teus processos desenhados, descritos, se tá tudo passo a passo de como essa secretária precisa fazer, tem um outro ponto que tu precisa começar a ver, porque aqui eu tô considerando que tu já tem isso tudo organizado, que são as reuniões de alinhamento, né? Eu já falei anteriormente nisso, mas é ter um momento que seja semanal, que seja de 15 em 15 dias, onde formalmente tu vai sentar com a tua secretária e tu vai ver o que aconteceu nessas 2 últimas semanas ou nessa semana que não foi legal, que precisa ser melhorado, qual é a dificuldade que ela enfrentou, que questões que foram desafiadoras para ela, que ela precisa realmente de uma orientação tua, e assim tu vai guiando ela nesse caminho e fazendo com que esse caminho, com que essa jornada, ela seja mais tranquila, tanto para ela que está executando e que está na frente a frente com o paciente, quanto para ti que está liderando essa equipe mesmo, que seja de uma pessoa, e está operando ali, cuidando realmente dos pacientes e fazendo esse papel que é tão importante, porque afinal de contas foi o papel que tu te formou, que tu te dedicou e fez um juramento para isso. Então aqui eu falei para ti sobre 3 questões básicas. A tua comunicação, os teus processos, esses processos que tu organiza, o passo a passo de como as coisas acontecem dentro da tua clínica e como tu tá direcionando isso, e também essas reuniões de alinhamento que elas são justamente para olhar se aquilo tudo que tu desenhou, que tu pensou, que tu tá olhando e tu tá almejando para o teu negócio, tá de fato acontecendo ou não. São nessas reuniões que tu vai prever as metas, que tu vai olhar para isso, que tu vai colocar responsável, que tu vai estar olhando e vai estar buscando realmente a execução disso, para que aquilo não fique só no caderno, na anotação ou no campo das ideias, para que aquilo vire de fato uma ação do teu negócio, para que ele evolua, para que ele cresça, e aí, magicamente, algo que tu busca muito vai acontecer. E sabe o que que é? As tuas horas, elas vão ser melhores aproveitadas. As horas do teu dia, elas vão ter mais
disciplina, mas elas vão ter, acima de tudo, mais qualidade, porque tu tá confiando nas pessoas que estão contigo e tu tá fazendo da melhor forma. Essa confiança, ela é construída através da tua comunicação e através desses rituais, dessas pequenas ações de gestão do teu negócio. E não é porque tu tem só uma secretária ou porque tu tem um consultório muito pequeno que tu não precisa olhar para isso. Muito pelo contrário. Se tu deseja, se tu almeja crescer no teu negócio, tu precisa sim olhar para isso e não deixar só a vida passar, os anos passarem e a tua vida ser levada por tudo que acontece e menos pelo teu direcionamento. E é assim que a gente finaliza mais um episódio do 981cast Negócios em Saúde. Eu gosto muito desses episódios porque é através desses episódios solo que a gente pode mostrar um pouquinho do passo a passo para vocês. Algo que muitas vezes com um convidado a gente acaba entendendo outros pontos, mas aqui nesses episódios a gente consegue mostrar um caminho mais claro para vocês, um insight realmente prático e que vocês possam aplicar no dia a dia da sua clínica, já aplicar a partir de amanhã mesmo, né? Porque essa é a ideia do 981cast, que a gente consiga te ajudar de verdade no teu negócio para tu ter cada vez mais resultados positivos. Sempre utilizando desses 3 grandes pilares: a gestão, a experiência do paciente, porque afinal de contas, tu olhando para a gestão, tu vai proporcionar uma melhor experiência para o teu paciente, para o teu cliente, e o marketing, que acaba envolto de tudo isso também, para proporcionar cada vez mais pacientes para ti, para mais pacientes e mais pessoas conhecerem o teu cuidado. Eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente e esse é o 981cast Negócios em Saúde. Eu te vejo no próximo episódio. Até mais!